Bom, galera, era para eu estar presencialmente aí com vocês, mas fatores alheios à minha vontade impediram isso. Eu vou explicar. Finalzinho de dezembro do ano passado, eu do nada comecei a ver na minha vista esquerda um monte de bolinha escura e uns traços como se fossem novelos de lã. Pois é, essas bolinhas têm o nome de moscas volantes e esses tais novelos são chamados teias de aranha. O que acontece é que são sintomas que indicam a possibilidade de ter descolamento de retina. E de fato, semana passada fui submetido a um exame, foi detectado o descolamento de retina e aí sofri uma cirurgia de emergência. Estou em período de recuperação, tudo correndo bem, mas tenho que manter um repouso obrigatório. Aí por isso estou gravando o vídeo para conversar com vocês a respeito do tema da palestra. Mosca, aranha. Pois é, vocês já repararam que um monte de coisa que a gente nomeia, um monte de coisa que a gente batiza, a gente usa o nome dos bichos, quer seja em rua, quer seja em bairro, cidade, tem até país com nome de bicho. Os bichos, os animais, estão presentes em todas as manifestações da nossa cultura, como inspiração simbólica. Tudo mesmo. Cinema, animações, objetos diversos, peças de vestuário, literatura, arte urbana, arte sacra, arte corporal, que são as tatuagens, objetos artísticos distintos, emblemas, símbolos urbanos, escudos de clubes de futebol, para todo lado que a gente olha, tem a inspiração simbólica dos animais. Isso porque a gente gosta muito de bicho. A gente se interessa muito pelos outros integrantes do reino animal, o que constitui a base para a chamada zoologia cultural. De modo muito simplificado, o estudo da presença simbólica dos animais em qualquer tipo de manifestação cultural humana. Essa percepção, zoologia cultural, ela tem muitas aplicações. Muito resumidamente, eu vou falar de algumas para vocês. A zoologia cultural serve, por exemplo, para a utilização no ensino, principalmente ensino médio fundamental, mas também para tornar mais interessantes, atraentes as aulas de zoologia do ensino superior. Um exemplo eu posso falar de filogenia, introduzir o assunto filogenia fazendo e mostrando um cladograma, por exemplo, dos personagens do desenho animado Bob Esponja. A fenda do biquíni do Bob Esponja é repleta de bicho, repleta de personagens inspirados em bicho. Eu faço e mostro um cladograma para iniciar o estudo da filogenética. A zoologia cultural serve também para promover a conservação da biodiversidade, chamando atenção para espécies ameaçadas, gerando na população o sentimento de que conservar o meio ambiente é um negócio legal, e isso está de acordo com aquele conceito que diz que só se preserva aquilo que se conhece. A zoologia cultural serve para mostrar que a gente conhece sim. Dá para, por exemplo, abordar espécies ameaçadas com base em desenhos animados. No meme Chico tá feliz porque tem um desenho de Hollywood que fala sobre uma ave, uma espécie brasileira, a ararinha azul. E o Chico tá triste porque essa mesma espécie, inspiradora dos personagens Blue e Jade do desenho animado, ela está em extinção. Está num risco tão grande que foi extinta na natureza. Só foi mantida a espécie viva graças à criação em cativeiro. E agora está sendo até reintroduzida ao seu meio ambiente natural.
E, por fim, a zoologia cultural serve para se fazer divulgação científica, quebrando mitos, algo absolutamente fundamental, aumentando o conhecimento sobre animais pouco populares e, principalmente, sendo utilizada para a gente falar da nossa fauna brasileira, que é tão desconhecida do público em geral. Como exemplo, eu posso fazer divulgação científica com Pokémon. Este é um trabalho incrível que foi apresentado em um evento, colóquio de zoologia cultural, em que os autores usaram os peixes Pokémon, identificaram as espécies reais que serviram de inspiração. E aí, então, a gente chega no tema da palestra, a entomologia cultural, insetos do pop ao popular. Quero agradecer demais o convite do pessoal da organização do curso de verão em entomologia. É uma honra participar, é uma honra estar do lado de vocês nessa iniciativa tão fantástica. E da mesma forma que no preâmbulo eu falei sobre a zoologia cultural e de como os animais estão presentes em tudo, se a gente especificar o caso dos insetos, acontece a mesmíssima coisa. Tem inseto em todo tipo de manifestação da cultura humana. E isso pode e deve ser utilizado dentro do conceito de entomologia cultural. Conceito esse que foi forjado por um estadunidense chamado Hoge na década de 1980, mas foi aperfeiçoado dentro desse conceito que eu estou trazendo para vocês por um espanhol chamado Montserrat, que em 2012 definiu entomologia cultural como estudo da presença e da importância dos artrópodes, notem, não só insetos, mas artrópodes como um todo, nas manifestações culturais humanas. Diversas manifestações. E Montserrat deu exemplos fantásticos. Cinema, literatura, pinturas, esculturas, arquitetura, urbanismo, grafite, tatuagem, arqueologia e a melhor de todas, etc. Qualquer tipo de manifestação cultural humana que tenha a presença de insetos é seara de trabalho da entomologia cultural. É realmente um campo de pesquisa vastíssimo. E por que é importante a gente falar de zoologia cultural, de entomologia cultural? Eu considero que é importante porque é fundamental se falar de ciência em todas as épocas, em todos os momentos, mas principalmente nos dias de hoje, em que, de modo absolutamente chocante, se vê coisas que já deviam estar completamente superadas, como criacionismo, negacionismo, a ciência de modo geral, galera que não toma vacina, coisas bizarras que só podem ser combatidas à luz do conhecimento. E você só vai distribuir esse conhecimento falando sobre ele. Tem que se falar sobre a ciência. Mas tem que se falar sobre a ciência de modo que todo mundo possa entender. E eu tenho convicção que a associação entre ciência e arte e cultura é um tremendo caminho para isso. E claro, estou me referindo à minha ciência, a ciência que eu professo, a zoologia e mais detalhadamente a entomologia. A gente tem que falar sim de insetos. E só como título mesmo de exemplificação, essa palestra é uma grande mostra de exemplos de utilização, eu vou enumerar as artes usando classificações bem corriqueiras. O pessoal de artes gosta de classificar de acordo com números, então eles batizaram cada arte com um determinado número. De início numeraram de 1 a 7, depois com o desenvolvimento de outras formas artísticas, isso foi aumentando. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês que todas essas artes, essas categorias, esses tipos de arte, dá para se falar de insetos utilizando eles. Começando com a primeira arte,
a música. Todos vocês devem estar lembrando de músicas que têm a presença de insetos. Pode ser desde a barata da vizinha que está na minha cama, eu posso sair por aí catando 1 milhão de vagalumes, posso ficar com grilo na cuca e por aí vai. O cancioneiro brasileiro, e no mundo inteiro é assim, é repleto de canções que fazem menções a insetos. E existem trabalhos até um pouco mais elaborados ou com abordagens completamente diferentes e interessantes. Este é um artigo, por exemplo, em que o autor analisa a presença de insetos nas músicas de rock and roll. Vai até mais além. O mesmo autor fez um outro trabalho em que ele analisa as capas de disco de rock and roll, percebendo a presença de insetos nessas capas. Olha a riqueza de abordagens diferentes que isso pode dar. Na verdade, cada uma das artes que eu vou abordar daria uma palestra inteira, mas eu estou dando apenas exemplos mesmo. Ainda dentro da primeira arte, recentemente foi publicado um trabalho muito legal, incluindo o pessoal do Museu Nacional do Rio de Janeiro, abordando as borboletas mencionadas no disco da cantora Lineker. Muito legal. Chegamos à segunda arte, as artes cênicas. Eu poderia também fazer menção a vários espetáculos. Vou, como exemplo, usar um espetáculo do Cirque du Soleil, famosa companhia circense e de acrobacias do mundo, e que tem um show chamado Ovo, e que aborda ciclos biológicos dos insetos. É realmente fantástico. Terceira arte é a pintura. Eu estou usando como exemplo um amigo meu. Se tiver alguém de Viçosa vendo esta apresentação, pode ser até que tenha o conhecido, Dr. Edwin Domingues, professor da Universidade de Panamá, na América Central. Ele fez o doutorado em Viçosa, trabalhando com cigarrinhas, a pós-graduação em entomologia da Universidade Federal de Viçosa, e durante o período em que esteve afastado de casa, o cara quando fica longe de casa, enfim, tem que encontrar atividades para suprir até a ausência dos entes queridos, ele percebeu, descobriu um talento incrível para a pintura e passou a ser um artista fantástico, pintando em óleo quadros maravilhosos, incluindo animais, quase todos insetos. Então a ciência e a arte elas podem caminhar juntas tranquilamente. Ainda dentro da pintura, um outro exemplo que eu dou é um trabalho publicado na revista A Bruxa, da qual eu sou editor adjunto. Vou falar bastante dessa revista e usar muito os artigos lá publicados como exemplos. Esse trabalho foi publicado pelo professor Alcimar Carvalho, do Museu Nacional, em que ele pesquisou um pintor da região da Holanda, onde atualmente é a Holanda, e o pintor famoso ao extremo, Bosch, muito notório por pintar cenas de inferno e muitas vezes com demônios. Neste artigo, o professor Alcimar analisa os demônios alados, quase todos com algum tipo de inspiração em insetos, insetos reais, insetos de verdade. Dentro da terceira arte também tem a tatuagem. É fantástico observar a quantidade de insetos e outros artrópodes presentes na arte corporal, com significados simbólicos muito interessantes. E tem um artigo que analisou esses artrópodes presentes em tatuagem. Vou dar até um spoiler. Provavelmente, no momento em que vocês estejam vendo esta apresentação, já terá sido publicado um texto em uma coluna que eu mantenho no portal Fauna News, falando exatamente sobre tatuagens de insetos. Quarta arte é a escultura. Inúmeras esculturas, estátuas, são representativas dos insetos e elas podem ser utilizadas com finalidades diversas.
Quinta arte é a arquitetura. E eu dou como exemplo um prédio fantástico no Zimbábue, um país extremamente quente, africano, e essa construção, principalmente as suas câmaras internas, usou como inspiração os cupinzeiros. Então, toda a estruturação interna desse prédio gigantesco no Zimbábue leva em consideração a arquitetura do ninho dos cupins, como forma de refrigerar as partes internas. Então é fantástico como, de fato, os animais, como forma mais geral, mas especificamente no nosso caso os insetos, servem de inspiração até para a arquitetura humana. Sexta arte é a literatura, e eu tenho convicção que cada um de vocês tem seu livro favorito que tem a presença de insetos, ou como personagem, ou como parte do cenário, ou como inspiração. Então, eu fiz aqui um pequeno apanhado de alguns livros que foram importantes para a minha vida e que têm menção, maior ou menor, a insetos. E com muita felicidade eu tenho visto que algumas editoras ligadas a instituições de renome, como no caso deste slide de exemplo, a Fiocruz, têm se dedicado a produzir obras desmistificando os insetos, principalmente obras voltadas para crianças. Quem sabe daqui a algumas gerações, no futuro a gente tenha pessoas que não tenham aquele ranço tão injustificado em relação aos insetos. Sétima arte é o cinema. Também desnecessário dizer a quantidade de insetos presentes nos filmes, nas séries de TV, que também entram como sétima arte. Então, quase sempre, aqueles filmes que normalmente nós adoramos, os filmes de baixo orçamento, que tem monstros caricatos, personagens estranhos, os chamados filmes B, são repletos de insetos, geralmente fazendo o papel de monstros, e muitas peculiaridades presentes nessas obras podem ser abordadas com várias finalidades. Ainda dentro da sétima arte, com felicidade eu participei da equipe que analisou uma animação francesa fantástica chamada Minúsculos, que narra as peripécias de bichinhos de jardim, quase todos insetos. Essa obra, que era uma série e acabou resultando em um filme em longa-metragem lançado nos cinemas brasileiros, depois foi produzido DVD e é difundido até em algumas escolas. Muitas coisas presentes nessa animação francesa podem ser utilizadas em sala de aula ou até em divulgação. Inclusive aquilo que é biologicamente errado. E eu uso esse slide também só para exemplificar. Na figurinha de cima, tem uma joaninha adulta e à esquerda, filhotes de joaninhas, que são miniaturas idênticas do adulto. Bom, obviamente, nós, enquanto entomólogos, sabemos que não é assim que a banda toca. As joaninhas são coleóptera e, como tal, são insetos holometabólicos com desenvolvimento completo, ovo, larva, pupa e adulto. A forma imatura não é uma cópia idêntica do adulto, só que menor. Mas até isso pode ser abordado em sala de aula, a partir do momento que você constrói com o aluno a correção. Você explica, você vai corrigindo e o aluno participa dessa correção. Então, mesmo uma obra que tenha erros biológicos, e aqui não é crítica a essa obra, porque um filme, uma animação, é uma obra ficcional, não tem obrigatoriedade de ser fiel à realidade. Então, até uma obra que tem seus erros biológicos pode sim ser utilizada, bastando você fazer a devida correção, o devido reparo. A figura de baixo, eu gostaria de saber por que duas ninfas de percevejo, o seu aparelho bucal picador, sugador bacana, estariam disputando um salgadinho que não pode servir de alimento para elas. Enfim, são erros que você corrige junto com o aluno, junto com quem estiver participando da atividade, sem o menor problema.
acabaram as artes originais, de 1 a 7, mas novas artes foram surgindo ao longo do tempo e ganharam também uma numeração. Começando com a fotografia, que passou a ser a 8ª arte. Eu acho desnecessário dizer o potencial de impacto visual que uma boa foto tem para se fazer divulgação. Então, presto homenagem a 2 ex-alunos do curso de Ciências Biológicas da Unirio, curso ao qual eu sou vinculado, exímios fotógrafos e que fazem trabalhos fantásticos de divulgação nas redes sociais. Nona arte, as histórias em quadrinhos. Tem inseto de todo tipo, em todo e qualquer tipo de história em quadrinho. Eles são super difundidos como inspiração a personagens. E eu participei da equipe que analisou os personagens das editoras estadunidenses Marvel e DC, as mais famosas em termos de quadrinhos, pelo menos no mundo ocidental. A gente inventariou os personagens inspirados em insetos. São mais de 200. Muitos personagens só da Marvel e da DC. E eles podem ser abordados de várias formas. Dá para a gente, por exemplo, classificar em ordem. E aí você pode brincar sobre quais são as ordens mais representadas, quais são as ordens menos representadas. Não reparem na tabela, porque quando foi feito o trabalho, o Isóptera ainda não estava anexado às baratas, então está ali como ordem à parte. A gente pode brincar de várias formas, até ordem a ordem. Eu posso escolher a ordem Lepidoptera para tentar ver se tem mais personagens heróicos ou mais vilânicos nos quadrinhos. Quando a gente fala de borboletas, é fácil imaginar que é um grupo muito popular, então possivelmente terá mais heróis representados. De fato, isso acontece. São 18 heróis e 13 vilões no total. E quando eu analiso isoladamente a Marvel, são 13 heróis e 7 vilões. Mas se eu analisar a DC, é muito mais equilibrado, 5 heróis e 6 vilões. Então eu posso inclusive estabelecer perfis diferenciados das editoras. Com as baratas, e aí novamente eu estou falando da ordem blatária sem incluir os cupins, isso fica mais flagrante. Barata é um bicho que ninguém gosta, consequentemente eu esperaria mais vilões. De fato isso acontece. São 12 vilões, 3 heróis, dos personagens inspirados em baratas. E se eu vou ver a Marvel, acontece esse mesmo padrão. 12 vilões e um herói. A DC tem muito menos personagens barata. Tem 2 só, e os 2 são heróis. Então, para DC, de repente a barata não é tão indesejada assim. Posso brincar com cada ordem, analisar diferencialmente cada uma delas e propor possibilidades tentando interpretar como esses grupos de insetos são utilizados nas histórias em quadrinhos. Isso é só um exemplo mesmo. E aí eu posso brincar de tudo. Eu posso abordar em uma aula as antenas dos personagens. Os olhos compostos, as asas, as pernas especiais, ou raptoriais, saltatórias, ou qualquer tipo de adaptação. E dentro da nona arte, existem também os fanzines. Eu posso usar fanzines para passar mensagens do campo da entomologia, por exemplo. Então, este é um título de fanzine que eu tenho, chamado Homem-Leoa, é um projeto de extensão na minha universidade. Em um dos números eu abordei a ordem Ephemeroptera e nós fizemos uma piadinha com relação à vida muito abreviada do adulto. Então, passa-se a informação biológica sem que o leitor perceba que ele está recebendo uma dose de ciência. Chegando à 10ª arte, é uma que geralmente faz muito sucesso. São os jogos, os videogames de agora. E aí, de novo, vou valer
de um trabalho publicado na revista A Bruxa, em que os autores analisaram o jogo Hollow Knight, que é repleto de inspiração em insetos. E são tantos e tantos e tantos jogos com presença de insetos e que podem servir de abordagens iniciais em estudos de entomologia. Dentro também dos jogos, uma tremenda força popular é Pokémon, está aqui enquadrada na 10ª arte, porque de origem é um game, mas na verdade é um conglomerado cultural. Tem Pokémon em tudo. Os Pokémons são uma tremenda inspiração. E muitos desses monstrinhos fictícios tiveram sua inspiração em insetos de verdade. Tá? Há vários artigos já abordando essa temática. Um que eu acho muito legal, também foi publicado em A Bruxa, é de uma aluna que fez uma monografia sobre esse tema e eu fui um dos orientadores. Ela desenvolveu o contrário. Geralmente você parte do Pokémon para analisar o inseto inspirador. Ela fez o contrário. Ela pegou alguns insetos e outros artrópodes populares, ou que ela quisesse popularizar, e criou Pokémons, os chamados Fakemons. Ela criou Pokémons fake, Pokémons falsos, para popularizar determinadas informações de espécies que ela quisesse. Ela fez essa atividade junto com alunos do primeiro segmento do ensino fundamental com grande sucesso. 11ª arte são as artes digitais. E dá para fazer desenho em computador de tudo e é uma modernidade. Agora ainda tem a inteligência artificial, que é uma parada polêmica, mas oferece muitas possibilidades. E eu dou só 2 exemplos. Um dos logotipos de A Bruxa foi feito de modo digital, assim como o logotipo do meu laboratório, o Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Acabaram as artes numeradas, mas não acabam as artes de modo algum. Então eu vou apenas exemplificar algumas e mostrando a presença dos insetos. Poesia, por exemplo, que pode até entrar na parte de literatura, mas com características bem distintas. Tem um monte de poemas relacionados a insetos, tem literatura especializada sobre esse tema, com inúmeras possibilidades de utilização. Eu mesmo, como vergonha pouca é bobagem, já até de vez em quando me enveredo pelo caminho das poesias para tentar divulgar aspectos relacionados à zoologia e à entomologia. Trabalhos manuais me fascinam profundamente e tem uma série de procedimentos de artesanato que são específicos e são muito propícios para retratação de insetos, por exemplo. Essa é uma técnica lindíssima de colagem de tiras de papel e a artista mostrou todo o seu talento fazendo uma demonstração de uma borboleta, muito bonita. Dentro dos trabalhos manuais também tem crochê, tricô. Esse é um exemplo de um estudo que registrou a mais antiga manifestação de entomologia cultural do país Letônia, um crochê que reproduzia uma espécie de joaninha. Dentro da cultura popular, a religião e a religiosidade também é um tema muito legal para a gente falar de insetos. E aí eu não me refiro à religião em si, mas à religião enquanto manifestação cultural. Os insetos são super presentes até mesmo nas religiões tidas como mais tradicionais aqui no hemisfério ocidental. Por exemplo, Nossa Senhora, que é uma entidade católica, mas que transcende ao catolicismo, é conhecida de todo mundo, ela tem uma tremenda ligação com os insetos. E isso foi explorado numa coluna que eu tenho, já mencionei, no Fauna News, que é um portal
de defesa do meio ambiente. Eu fiz um texto inteiro mostrando a ligação de Nossa Senhora com os insetos. Ainda dentro dessa questão popular, tem o folclore, e as manifestações folclóricas são quase sempre maravilhosas e muitas delas incluem insetos. Cupim, por exemplo, é muito presente no imaginário folclórico. Essas fotos são da minha casa, então olha o drama, a quantidade de cupim que de vez em quando aparece. Bom, existe uma lenda que diz que se nascer um cupinzeiro na cumieira, no alto da casa, o dono vai morrer. Só tem uma forma do dono não morrer, o dono da casa, ele tirar o cupinzeiro. Se ele tirar o cupinzeiro e aparecer de novo cupinzeiro na cumieira, lá no alto, ele vai morrer. Para ele não morrer, só tem uma possibilidade. Não adianta tirar mais. Ele tem que se mudar. Só se mudando. Então, são as crendices populares e muitas delas são repletas de menções a insetos. Por aí vai. Os insetos também estão na boca do povo e também foi um tema da minha coluna no Fauna News. Muitas expressões que a gente fala por aí, como abelhudo, formigamento, formigar, mosca de padaria, grileiro, grilagem, esperança é a última que morre, elas têm menção a insetos. Assim como os insetos também estão presentes nas cantigas de roda. Todo mundo conhece a borboletinha que está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E tantas cantigas da nossa infância fazem menção a insetos. Assim como também nos contos da carochinha. Aliás, a carochinha em si já é um inseto. Uns dizem que é uma barata, outros dizem que é um besouro da família dos carabídeos. Mas não importa, o que importa é que é um inseto. Os contos da carochinha, aquelas histórias antigas que eram contadas, muitas têm insetos e talvez a mais famosa seja a do casamento de Dona Baratinha. No campo do colecionismo, também é muito interessante ver como insetos fazem sucesso. Tem muita gente que coleciona, por exemplo, joaninha. A joaninha, junto com as borboletas, estão entre os insetos mais queridos. São insetos de exceção. Abelha também um pouco, mas abelha o pessoal ainda tem medo do ferrão. Joaninha e borboletas são as favoritas da galera. E muita gente coleciona borboletas, joaninhas, objetos diversos. Assim como há coleções de selos postais, que é um negócio que está meio que em extinção, né? Acho que quase ninguém coleciona hoje em dia, porque não tem nem mais selo postal, ninguém manda carta, é tudo na base do e-mail, e nem e-mail mais. Mas tem gente que já fez vários estudos a respeito da presença de insetos nos selos. Bem como algo que provavelmente vocês não vivenciaram. Existia, antes do mundo do celular, uma parada chamada orelhão, que era um telefone fixo, público, de onde você ligava, e durante um tempo, para você ligar, você usava cartões. Isso aí já era a segunda geração, a primeira era com ficha. Mas os cartões é que são interessantes, porque muitos desses cartões telefônicos tinham ilustrações de animais. E muitos desses animais eram insetos. E há pesquisas analisando a presença desses insetos nos tais cartões telefônicos. Os esportes também mostram para a gente a presença dos insetos. Não é muito comum um mascote de futebol no Brasil ser inspirado em inseto. A maioria dos mascotes é inspirado em mamíferos, aves e por aí vai. Mas tem. Um dos poucos é o Formiga, um time da cidade de Formiga, em Minas Gerais, que tem, naturalmente, uma formiga como mascote. Insetos de verdade estão presentes frequentemente no gramado das partidas de futebol. Quando eu estou vendo o jogo e vejo uma revoada de cupins, por exemplo, eu logo falo, pô, cheio de cupim no campo, ó, que maneiro. Às vezes você vê voos de mariposa, gafanhotos, é bem interessante. E tem algumas cenas bem pitorescas, como a mariposa que pousou
no Cristiano Ronaldo, na final da Eurocopa, quando ele saiu contundido. Portugal acabou até sendo campeão europeu. À direita, no alto, tem um gafanhoto maravilhoso aqui no Brasil, que pousou em James Rodrigues, o craque colombiano, quando ele estava, inclusive, jogando contra o Brasil. E tem figuras do futebol brasileiro que têm apelido de inseto, como Gustavo Mosquito, que até pouco tempo estava no Corinthians, não sei se ainda continua, e o goleiro Abelha, que foi do São Paulo, isso aí é de épocas mais antigas. Além, é claro, das piadinhas. Caçar borboletas é um pecado grave para o goleiro, é quando ele sai e não consegue capturar a bola, e aí o pessoal faz a piada dizendo que ele saiu catando ou colecionando borboletas. E claro, dentro dos apelidos famosos de jogador de futebol, dois têm destaque. Dirceu Formiguinha, que foi um jogador de muito sucesso na década de 1970, e a maior de todas, Formiga, jogadora da seleção brasileira, a atleta que mais vezes jogou Copa do Mundo, Olimpíada, uma das gigantes do futebol mundial. E claro, atualmente, o campeão mundial Messi, que tem o apelido de Pulga na Argentina. Falar em formiga, recentemente eu mencionei, é legal saber que tem filmes como Homem-Formiga e que trouxe para a gente, esse filme, uma abordagem bem diferente, em que as formigas foram tratadas como seres diferenciados. As 4 espécies de formiga mencionadas no filme têm funções biológicas distintas, cada uma com suas peculiaridades. E aí eu também participei de um artigo que analisou as questões biológicas das 4 espécies presentes nesse filme. E como tem formiga na cultura pop, como isso é maravilhoso. Dá também para se falar, para se perceber a influência cultural nos insetos com os nomes em que as espécies e gêneros são agraciados. Mais recentemente, tem uma leva de muita criatividade ao batizar os táxons novos. Então, esse slide é uma pequena amostra de nomes muito legais que foram dados a gêneros e espécies. Tem o Efemeróptera em homenagem ao Darth Vader, por exemplo. Eu mesmo participei da equipe que batizou um Efemeróptera com o epíteto de Pinga, porque ele foi coletado num lugar que tem um festival de cachaça muito efetivo. Tem também grandes nomes da cultura brasileira. Tem tricópteros batizados em homenagem a todos os jogadores campeões do mundo de futebol masculino em 1958, começando com o goleiro Gilmar, terminando no Pelé, e até o treinador foi homenageado como nome de tricóptera. Isso é muito legal, isso chama atenção, isso populariza a nomenclatura zoológica. E o nome que eu gosto mais é em homenagem ao famoso Pokémon Pikachu. Pesquisadores do Museu Nacional encontraram uma espécie nova e eles acharam parecida com a descrição do Pikachu, e aí batizaram. Surgiu assim de Canocentros Pikachu. Eu acho que tem que ser muito fã de Pokémon para perceber a semelhança, mas de qualquer forma, vale o registro. Vou convidar vocês, aqueles que se interessam pelo tema, para conhecer algumas fontes onde é possível encontrar muito mais daquilo que eu apresentei. Então, isso aqui é uma pequena amostra das possibilidades e exemplos de utilização, mas tenham convicção, o número de informações, a quantidade de informações é muito maior, é gigantesca. E eu vou deixar algumas fontes em que quem quiser pode se especializar e aprofundar no assunto. Começando com a revista Bruxa, da qual eu sou editor adjunto, é uma revista online. Já entramos no 8º ano de funcionamento, vai sair daqui a pouco o primeiro número do volume 8 de 2024. Aliás, quando vocês estiverem assistindo, provavelmente já deve ter sido publicado.
e são vários artigos extremamente criativos com muitas possibilidades de utilização. Minha editora principal não vai me perdoar se eu não falar para vocês que na página inicial de A Bruxa tem um formuláriozinho, que é essa tabela, e quem quiser coloca nome e e-mail e recebe sempre as atualizações. E tem muita atualização porque sai sempre muita coisa boa. Outra fonte são as diferentes edições do Colóquio de Zoologia Cultural, que é um evento que a gente organiza anualmente desde 2016, dedicado à apresentação de trabalhos associando a ciência e a zoologia com a cultura. As 4 últimas edições estão integralmente no YouTube. É só buscar Zoologia Cultural no YouTube, aparece logo o nosso canal e tem todos os trabalhos apresentados ali, em forma de pôster ou em forma de comunicações rápidas de até 10 minutos, além das palestras que foram proferidas nas diferentes edições. E eu também tenho, como eu disse, uma coluna mensal, a coluna Invertebrados, que eu divido com queridas colegas do campo da aracnologia. A cada 15 dias eu tenho um texto novo de insetos e a cada 15 dias um texto novo de aranhas. Então saem 2 textos por mês. Vale a consulta e a todo o material presente no portal Fauna News, que é o maior portal de defesa da biodiversidade no Brasil. De minha parte, já são 45 colunas escritas, então é muito material para quem se interessar sobre o tema. E claro, deixo o meu contato, meu e-mail é fácil, pouca gente tem o meu nome, então o e-mail é lidiomar@gmail.com, assim como é muito fácil me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tem pouca gente com esse nome, então não tem concorrência. Se der uma busca lá, eu sou um dos primeiros que aparece. Twitter eu também estou, mas eu uso muito menos, não domino muito os procedimentos. Vai ser um prazer sempre conversar com vocês, com aqueles que se interessarem sobre o tema e quiserem eventualmente formar parcerias. O meu laboratório está funcionando em grande parte no modo remoto, agora que eu estou meio que de molho durante um tempo aí, é totalmente no modo remoto mesmo. Isso abre possibilidade de parceria com o Brasil inteiro. Vai ser um prazer conversar com vocês.